Abra sua Bíblia, amado e amada, no Salmo de número 32. Salmo de número 32. Existem alguns salmos, amados, que se transformaram em verdadeiras joias da literatura mundial, tá? De todos os tempos. O Salmo 32 é um deles. É um salmo que fala do perdão. É um salmo para você ler junto com o Salmo 51, não é? Mas você precisa ler o Salmo 51 primeiro e depois o Salmo 32. O Salmo 51 é a agonia da culpa. É um salmo dramático, um salmo triste, um salmo para baixo. O Salmo 32 é o salmo do perdão. Ou, eu vou usar essa palavra na minha grande ideia, que eu capturei de uma meditação do Charles Swindoll, um grande pregador americano. Ele chegou para sua irmã e perguntou para ela: qual é a palavra mais poderosa do mundo? A palavra que mais expressa assim aquele contentamento que a gente precisa ter. Aquela profundidade de sentimento. E a irmã dele pensou e disse: alívio. E é uma palavra realmente poderosíssima, né? Alívio. Então este é o salmo do alívio, do homem perdoado, aliviado. Deus não passa a mão na cabeça de Davi, que é um salmo de Davi. Uma outra curiosidade deste salmo é que você vai ver, se você for curioso, no título do salmo está Masquil de Davi. No hebraico tem que colocar o L e a língua em cima mesmo. Masquil de Davi. Abril. Por que masquil? Masquil é da raiz da palavra instrução. Então é um salmo pedagógico. É um salmo de ensino. Davi havia vivido um contexto de pecado. Daqui a pouco nós vamos estar falando isso. Foi registrado em 2 Samuel 11. Tudo começou em 2 Samuel 11. Era tempo dos reis irem à guerra. E Davi resolveu ficar onde? Em casa. Os antigos já diziam: mente vazia, oficina do diabo. Davi andando pelo terraço, sem nada para fazer. Um homem desocupado, amados, só arruma encrenca. E aí ele viu uma mulher tomando banho, aquela história toda. Ele chama a mulher. Antes de chamar a mulher, avisam a ele: mas ela é casada, meu rei. Não, mas não importa. Mas ela é casada com Urias. Não importa. Mas Urias é um soldado dos bons que a gente tem. Não importa. O homem, quando quer pecar, amados, não importa. Tem gente que fala o seguinte: será que a pessoa, na hora de pecar, na hora de trair a mulher, na hora de roubar algo do trabalho, na hora de fazer alguma desonestidade, será que na última hora ele não para pensar? Não. Ele simplesmente fala assim: não ligo. Não ligo, não me importa. Ele pega a mulher, coabita com ela, despacha a mulher para casa. Depois de algum tempo ela manda avisar: estou grávida. E ele fala: caramba, agora eu estou com um problema. O soldado Urias estava em batalha. Ele fala: e aí? Chama Urias da batalha, quando a batalha termina, e fala: Urias, vai para casa. Olha só, sutilmente. Vai para casa, desfruta sua mulher. Ela está com saudade de você. Muito tempo na batalha, sequidão. Só que Urias era mais justo que Davi. E ficou no portão do Palácio Real, dizendo o seguinte: não são todos os soldados que estão voltando para casa. Não é justo que eu volte, desfrute da minha casa, da minha mulher, enquanto tem outros em campo de batalha. Ai. Davi tinha dado vinho para o cara, tinha dado pão, tinha dado de tudo.
Davi maquiavelicamente, Davi viu o que tinha de bom, amado, de um lado, ele tinha de ruim do outro lado, na mesma proporção e intensidade. Ele falou, e agora, como é que eu mato um homem justo? Eu vou mandar ele para o campo da batalha, vou colocá-lo na frente para ele ser flechado, né? Mas como é que eu vou falar com ele? Fica na frente. Ele escreve uma carta para Joabe, o seu comandante, e quem ele envia a carta? Pelo próprio Urias. Urias morreu porque não leu. Se ele lesse a carta antes, ele ia descobrir. Mas ele era leal, amados, ele era honrado. Entrega a carta, sua sentença de morte. É colocado na frente da batalha e é alvejado. Davi vai, astutamente, chama Betseba para morar consigo. Só que Deus manda um homem chamado Natã. Natã, amados, era o tipo de camarada que não precisava bater na porta para entrar no palácio, no escritório real. Usando o escritório assim, né? Na Câmara Real. Todo comandante, todo rei, todo presidente tem alguém que não precisa bater na porta para entrar. O nosso presidente deve ter alguém, não suspeito quem, até tenho ideia, de alguém que não precisa bater na porta. Ele tem acesso liberado. Natã era um desses. Nem bateu na porta. Rei, que maravilha, Natã, né? Aquela história toda e tal. Havia um homem, você conhece a história, né? Homem rico, tinha muitas ovelhas, muitos cordeiros. E havia um vizinho seu que só tinha um cordeirinho só. Ele gostava tanto desse cordeirinho que ele até dormia com o cordeirinho. Era uma companhia para ele, era uma terapia para ele. O homem rico recebe um amigo visitante e resolve fazer um churrasco, parafraseando, né? Para receber esse camarada, essa honrada visita. Davi só está de butuca ouvindo a história. De repente, a história chega a um ponto. Natã diz, e esse homem rico, ao invés de escolher uma das suas ovelhas, ou carneiros, ou cabritos que sejam, cordeiros que seja, para fazer o churrasco, resolve pegar o único cordeirinho do amigo, do vizinho. Você conhece a história? Davi ficou bravo, ficou vermelho, imagino eu, e disse, este homem merece morrer. Qual o nome dele? Mas Natã diz textualmente, né? Tu és o homem. Tu és esse homem. E de agora em diante a morte não se separará da tua casa. E esta criança que está sendo gerada vai morrer. Eu não sei qual foi o momento, mas num desses momentos, enquanto Davi estava orando, pedindo pela cura desta criança que estava gerada, a ser gerada, ou estava sendo gerada no ventre de Betseba, consciente do seu pecado, ele escreve esses dois salmos. O Salmo 51, o Salmo da agonia do pecado, da culpa, e depois quando ele se sente perdoado, mesmo a criança tendo morrido, ele escreve o Salmo 32. Então, com o contexto fica mais fácil a gente ler. Vamos lá. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há engano. Enquanto me calei, meus ossos se consumiam de tanto gemer o dia todo. Porque tua mão pesava sobre mim de dia e de noite. Meu vigor se esgotou como no calor da seca. E aí tem uma palavrinha aí, selá, ou interlúdio, que era usado para os músicos pararem o toque dos instrumentos,
O toque das vozes era uma pausa para pensar. Confessei-te o meu pecado e não encobri minha culpa. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor. A quem? Ao Senhor. E tu perdoaste a culpa do meu pecado. Assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. Quando as muitas águas transbordarem, elas não atingirão. Tu és o meu esconderijo e me preservas da angústia. Tu me cercas com alegres cânticos de livramento. Eu te instruirei e ensinarei o caminho que deves seguir. Eu te darei conselhos sob a minha vista. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, pois de outra forma não se sujeitam a ti. O ímpio tem muitas aflições, mas a misericórdia acompanha quem confia no Senhor. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Cantai de júbilo, todos vós que sois retos de coração. Deus, fale ao coração da tua igreja, Senhor, como o Senhor tem falado ao meu. Este é um ambiente que não haja locomoção, conversa, distração. Espírito Santo, envie seus anjos aqui para ministrar aos teus filhos, àqueles que hão de herdar a salvação, em o nome de Jesus. Amém e amém. Dá um clique aí, por favor, Duda, né, que está ali. Vamos dizer juntos essa grande ideia, esse resumo dessa passagem, vamos lá? Quando o perdão divino alcança a alma de quem peca, o alívio é garantido. E o sorriso, antes escondido, reaparece em forma de canto de alegria. Vamos dizer de novo, gente, mais forte, contundente, vamos lá? Quando divino alcança a alma de quem peca, o alívio é garantido. E o sorriso, antes escondido, reaparece. Isso é verdade, amados. Quando o perdão divino alcança a alma de quem peca, o alívio é garantido. Eu usei a expressão o sorriso antes escondido, porque é fato, amados, de que por mais, me perdoe a expressão, por mais petulante, irresponsável, frio, calculista, que seja o pecador, soberbo, no fundo, ele sabe que há um sorriso escondido nele. Ele pode até comemorar a vitória do seu time, pode até sorrir no jantar de família, ele pode até comemorar algum tipo de bem, festejar o seu aniversário, o aniversário de alguém querido, mas ele sabe, no fundo, que há uma pendência. Verdade ou não é? Há algo que o aperta o coração. Só o perdão faz brotar um canto de alegria. Só o perdão, amados, faz com que você extravase expressões assim, lindas e extravagantes e extraordinárias de alegria. Só o perdão. Este salmo tem uma divisão simples. Constatação é a ideia de que é feliz quem Deus perdoa, versos 1 e 2. Confissão, o homem piedoso chora diante de Deus, não é? Quer a vitória, vai chorando, né? Tem que chorar diante de Deus. E conselho, versos 3 a 7, né? E conselho, aguarde a intervenção do Senhor em seus assuntos cotidianos, versos 8 a 11. Calvino vai dizer, amados, de que
Neste salmo, Davi nos ensina que a felicidade dos homens consiste única e exclusivamente no gracioso perdão dos pecados. Porquanto nada pode ser mais terrível, repito, nada pode ser mais terrível do que ter Deus por nosso inimigo. Tampouco pode ele ser gracioso para conosco de outra maneira, senão em perdoar nossas transgressões. Deus perdoa, amados. Deus perdoa o mais indigno pecador. Daí, dando um clique, Dudinha, é a constatação. É feliz quem Deus perdoa. Só pode ser feliz quem Deus perdoa. Por isso os versos 1 e 2 começam da mesma forma. Bem-aventurado, bem-aventurado. Versículo 1. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. 2. Bem-aventurado o homem em quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há engano. Preste atenção aqui. Bem-aventurado é uma expressão no hebraico que não diz respeito apenas a feliz. Se formos ler apenas como feliz, como algumas traduções fazem, é pouco. Se fôssemos traduzir a intensidade desta palavra, seria feliz. Muitas e muitas vezes feliz. É um termo que vai ser usado só no livro de Salmos 16 vezes. Para você que não sabia, o livro de Salmos vai começar com a palavra bem-aventurado. Salmo 1:1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Davi usa 3 palavras distintas aqui para pecado: transgressão, pecado e culpa. Sem querer ficar trocando miúdos ou fazendo questões meramente etimológicas, mas é importante dizer que quando fala de transgressão, está falando de algo relacionado à rebelião. Está falando em algo que eu poderia traduzir literalmente para você como ir além dos limites. Isso é transgressão. É Deus estabelecendo limites e você indo além deles. Davi foi além dos limites. Tá? Porque por mais que ele tinha direito de todas as mulheres do reino, tinha direito porque ele era rei. Esse direito lhe era dado de maneira carnal, natural. Nem tudo, amados, que é legal é moral. Né? Os formados aqui em direito. Tem muita coisa que é legal, mas não é moral. Era legal. Mas Davi, além do código, digamos, código de ética, eu estou usando essa expressão que é importando, essa expressão é do nosso tempo, Davi era o homem de Deus. E o homem de Deus não faz aquilo apenas que é honesto. O homem de Deus, ele faz aquilo que parece, ou que lhe parece ser honesto. Que lhe faz ser honesto. O homem de Deus não se preocupa apenas com o critério da lei, se preocupa também com a reputação que lhe é cara, ou que lhe deve ser cara. Não é porque no Brasil é permitido o divórcio que você se divorcia. Não é porque no Brasil é permitido algumas situações que eu julgaria ser imoral, eu não vou ficar entrando em detalhes aqui, que você como crente em Cristo Jesus deve fazer, porque Jesus disse certa feita: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, e aí? Jesus não está dizendo, mas eu digo, você quer enganar quem? Nós não podemos, amados, ser cidadãos cumpridores da lei. Puramente. O ímpio é, o ateu é, o espírita é. Cumpridor da lei é padrão de cidadania. Nós precisamos ir além da letra da lei. Precisamos interpretar o espírito da lei. Ah, pastor, eu tenho direito de fazer? Você tem o direito. Mas a pergunta é lícito? É. Convém? Vamos sentar para conversar. Paulo disse: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm.
transgressão. Quando ele fala de pecado aqui, ele está falando de perversidade. Ele está falando de algo que é como se fosse, amados, Deus tem um alvo de santidade para cada um de nós, e nós insistimos em errar esse alvo. A palavra pecado tem muito a ver, literalmente, com errar o alvo. É deixar de fazer aquilo que Deus nos determina. O nosso compromisso, amados, não é apenas não fazer o mal. Nós temos que ter o compromisso de fazermos o bem. E isso nos custa muito em termos de escolhas diárias. Tá? Porque o bem que você deixa de fazer também é pecado. Também é pecado. E a palavra culpa, eu não preciso ficar entrando em detalhes, né? Culpa é aquele sentimento de peso, né, que você tem em relação a um erro cometido. Por isso que o Salmo diz, olha, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. A palavra cobrir aqui significa, olha, está resolvido, está pleno, você pode voltar a ser pleno. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui culpa. Por isso que é bem-aventurado, amados, o homem que Deus pode dizer, olha, como disse a respeito de Jó, observaste o meu servo Jó? Isso é não atribuir culpa. Ou como Daniel, quando os inimigos perceberam o seguinte, não há nada que possamos acusar este homem, a não ser em relação ao seu Deus. Não atribui culpa. E em quem não há engano, isto é, não há dolo, amados, não há fraude. A Bíblia de Jerusalém traduziu assim. Fato é, amados e amadas, de que sem alívio, sem o perdão de pecado, a opressão de uma consciência não perdoada pode enlouquecer uma pessoa. Fato é. O Swindoll coloca isso, né? Se a pessoa não encontrar alívio no perdão, a única alternativa será iludir a si mesma, negando a situação, minimizando-a, colocando a culpa em outra coisa ou pessoa, apresentando desculpas e até mesmo redefinindo o mal para fazê-lo parecer bom. Não adianta. Se você não buscar, não receber, porque o bem-aventurado, amados, é uma causa, não é uma consequência direta de uma postura. As bem-aventuranças em Mateus, Jesus dizendo, todas elas são consequências de uma postura diante de Deus. É a mesma coisa aqui. A sua atitude diante de Deus, buscando alívio para a sua culpa, vai fazer com que você, amado e amada, preste atenção, pare de se enganar. Isso vai te libertar. Isso vai te mandar embora. A palavra perdoada aqui no versículo 1 no hebraico significa mandar embora. A expressão é essa mesma. Aquele que é perdoado, o pecado foi embora. E ele vai parar então de, primeiro, negar a situação. Não, eu pequei, mas não foi tão pecado assim não. Tem gente que peca mais. Ou você vai parar de transferir a culpa para os outros, ou para as circunstâncias, ou para o país, ou para a cultura. Ou você vai parar de ficar redefinindo o pecado
para fazê-lo parecer bom. Amados, pecado é pecado. É pecado no Brasil, é pecado na China, é pecado na África, é pecado em qualquer lugar do mundo, é pecado. Pecado é pecado. A palavra de Deus diz em 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Eu espero nesta noite que você pare de se enganar. Falando, não, eu me envolvi com pessoa, mas não foi envolvimento, foi uma coisa mais virtual, é pecado. Você trocar mensagens com a pessoa do sexo oposto, ou você casado, com qualquer tipo de insinuação, é pecado. Você adulterou. É. E se você é solteiro, mas mantém no seu namoro uma prática sexual, quer tenha consumação carnal ou não, mas algo que defraude, algo que iluda a outra de que você está tendo com ela uma intimidade além dos limites da moral, além dos limites daquilo que é puro, daquilo que é santo, é pecado. Estamos no prazo aí da declaração do imposto de renda. Você deixar de declarar algo para poder burlar. O leão da receita pode perdoar. O leão da tribo de Judá está de boca aberta para você. Dele você não escapa. Ah, pastor, mas eu tenho direito, é meio que eu tenho direito e não tenho. Tenho direito e não tenho. Cuidado, hein? O leão vai te pegar. O leão de Apocalipse 5. Dele, você não tem como escapar. Jamais. Jamais. Por isso, Dudinha, não quero deixar você triste, mas preste atenção aqui comigo. Confissão. O homem piedoso chora diante de Deus. Davi chorou, amados. Olha para mim. Quer ver como que Davi ficou? A partir do versículo 3, 3 a 6. Na verdade é 3 a 7, né? Enquanto me calei, meus ossos se consumiam de tanto gemer o dia todo. Porque a tua mão pesava sobre mim de dia e de noite. Meu vigor se esgotou como no calor da seca. Confessei-te, meu Deus, confessei-te meu pecado e não encobri minha culpa. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Assim todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. E aí Davi, como é poeta, ele é lindo, né? Ele disse assim, assim todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. E ele diz, quando as muitas águas transbordarem, elas não atingirão. A ideia aqui é de uma enchente. Quantos aqui já viveram contexto de enchente? Levante a mão assim. É traumático, não é? Amados, eu vivi contexto de enchente. Toda vez, pastor Léo, que eu leio ou vejo notícias de enchente, dói aqui, ó. Se acontece com você, diga amém para eu não me sentir só eu que estou maluco. Dói aqui, cara. Eu vejo ali em Minas agora, Minas não, Espírito Santo, Rio, São Paulo, lá em Guarujá, doeu aqui, ó. E Davi usa essa expressão. Quando o homem está em pecado e não confessa, amados, ele é como se estivesse no meio de uma enchente. E ele tenta salvar a geladeira. Teve uma enchente no retiro de carnaval que eu tentei salvar um fardo de Coca-Cola. Me era o bem mais precioso que tinha ali. Eu com fardo de Coca-Cola e, meu Deus, me leva, mas não leva Coca, né? Meu Deus, cara, a gente ri, mas é terrível. Quantos anos faz isso? Deve ter, sei lá, uns 10 anos. Misericórdia, Jesus. Foi feito uma corda, né? Para ir para outro sítio.
O homem que está em pecado e não confessa, ele está no meio da enchente, ele está tentando se salvar. Cadê a mulher? Minha mulher, meu filho. Ou alguns se salvaram e deixaram a mulher para trás, mas isso é outra história. Tu és o meu esconderijo. Aí muda a figura. Esconderijo, amados, é abrigo, seguro. E me preservas da angústia. Tu me cercas. Eu gosto dessa expressão cercas no original, que significa o seguinte: tu me circundas, tu te aproximas de mim com alegres cânticos de livramento. O Senhor me faz sorrir de novo. O Senhor me faz cantar de novo, amados. É isso. O drama do salmista aqui é expresso com detalhes. Tanto detalhes que eu não vou nem repetir aqui. Fato é, amados, preste atenção. O pecado causa enfermidades que nos atingem incisivamente. Olha para mim. E real. Essas dores que o salmista disse aqui são reais. Não é nada figurado. Ele lê esse texto e fala assim: esse é o sentido figurado. Não é real. Ele gemia de dor. E você geme de dor também. Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões nunca prospera, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Amados, não dá. Consciência culpada não deixa você dormir. Faz você ter calafrio. Você começa a suar. Suar. E você fica nervoso, agitado. E o coração começa a palpitar. Aí você vai para o hospital e o médico diz: camarada, mas você não tem nada. Não, eu tenho, estou uma dor no peito assim. Ah, eu estou quase morrendo, doutor. Não tá, meu querido. Mas tá, eu tô. Aí ele te dá, sei lá, o que o médico dá quando o cara está de piti? Não sei. Dá lá um sossega-leão, diazepam. Diazepam não. Rivotril. Dá alguma coisa assim pro camarada, pelo menos dormir. Aí ele acorda depois do sono, né? Que é um sono. O sono de tranquilizante ou de pode ser calmante, não é um sono reparador. Eu nunca tomei, mas de todo modo eu imagino. A pessoa acorda, pior ainda, palpitação. Aí chama de síndrome do pânico. Aí eu estou com síndrome. Não, você está com pecado não confessado. Aí eu sei que você está me ouvindo e está dizendo o seguinte: pastor Ezequiel está dizendo que toda síndrome de pânico é pecado não confessado. Eu falei toda, cara pálida. Não falei toda, só 99,9%. Mas não é toda, senhora. Muito das doenças psicossomáticas são questões de pecado não confessado. Não sou eu que estou falando isso, amados. Sou eu que estou falando isso? Jay Adams fala sobre isso. Paul Tripp fala sobre isso. David Simmons fala sobre isso. E outros mais. Vai estudar que você vai descobrir que muita gente boa, bíblica, reformada, importante precisar, que vai ficar assim meio, pastor está meio estranho. Reformado fala isso. Pecado não confessado. Ele se cala, os ossos se consomem, a mão pesa sobre mim, é o peso da consciência, amados. O humor se transforma, ou o ânimo se transforma em sequidão de estio, ou tempo de sequidão. Versículo 4, a palavra vigor aqui, ou ânimo, é a mesma palavra para suco, parte suculenta, os sucos gástricos, amados. Pecado é uma coisa séria. A mão do Senhor, que tanto pode servir de suprimento, pode lhe servir também como sofrimento. Por isso que o salmista no Salmo 39, 10 e 11, se segura da cadeira, ele vai dizer: tira de sobre mim a tua praga, estou desfalecido pelo golpe da tua mão. Quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, fazes com que a sua beleza se consuma como a traça. Assim todo homem é vaidade. O cara pode ser fortão, bonitão, saradão. A mulher pode ser um espetáculo, um monumento. Mas pecado
Ah, pecado faz essa beleza murchar como traça. Abate o semblante. Você parece uma múmia, um esqueleto. Fica zulumbático. Fica carcomido. Fica estranho, hein? Fica estranho. O que tem de artista de Hollywood assim, faz os filmes e tudo mais. Aí depois tampa em remédios, drogas, depressão. Jim Carrey, aquele comediante, depressivo. E outros artistas mais que a gente nem sabe, mas depressivo. Esse que interpretou o Coringa, por exemplo, tá mal. Sei lá, acho que o personagem falou com ele, sei lá. O diabo falou com ele, não sei. Tá mal. Tá mal. Preste atenção, amados. Só a confissão liberta. Deixa eu ministrar, eu já falei isso outras vezes aqui, mas você está novo aqui, ou se você já ouviu, faz uma carinha aí de novidade, só para me animar. O pecado pode entrar na sua vida por várias formas, por vários lugares. Mas só tem uma forma do pecado sair de você: pela boca. Confessei-te o meu pecado, a minha iniquidade não encobri. Chora diante de Deus. Clama diante de Deus. E Deus vai lhe mostrar coisas incríveis. Creia no Senhor como seu esconderijo. Corra para Deus, amados. Eu não quero usar essa frase, pode parecer uma frase meio piegas, mas eu vou usar. Não fuja de Deus. Fuja para Deus. Fuja para Deus. Salmo 31, 20. Tu os esconderás no secreto da tua presença. Dos desaforos dos homens, encobri-lo-ás em um pavilhão da contenda das línguas. E o Salmo 91, aí todo crente vai poder citar. Aquele que habita a sombra do Todo-Poderoso descansará. E você, amados, preste atenção aqui. O Senhor vai permitir, o Senhor vai fazer com que você cante canções de livramento. Ou, usando a revista atualizada, alegres cantos de livramento. Olhe para mim, amados, qual foi a última vez que você sorriu num culto de alegria? Qual foi a última vez? Amado, aprenda uma coisa. Se eu puder te ensinar uma coisa, eu te ensino isso. Chora na sua privacidade. E diante dos homens, alegre-se, crendo naquilo que o Senhor lhe revelou no secreto do seu quarto. Alegre-se. Mesmo que você não tenha motivos racionais para se alegrar. Mas se alegre por estar vivo. Se alegre por olhar para o teu filho, para a tua filha. Gente, quantos pais hoje estão sepultando seus filhos? E aqui todos vocês estão com filhos aqui. A gente valoriza muito pouco isso. Valorize a vida, celebre a vida. Celebre a vida. Recentemente eu disse num velório, o Senhor me tocou, eu falei isso. É forte, mas na hora o Senhor falou o seguinte: olha, esse cidadão que está aqui no caixão tinha decisões que ele precisava tomar. Só que hoje ele não pode mais tomar. Mas você pode. Lembra, pastor Léo? Tinha erros que esse cidadão aqui precisava consertar. Ele não pode, mas você pode. Caramba. Depois, se eu pensasse, eu não falaria. Porque, gente, só uma coisa que vai impedir você de mudar: a morte. Mas quando você está vivo, diga: Senhor,
eu confesso meu pecado, eu sou assim, assim, assim. E às vezes, amados, Deus permite um período de águas transbordantes. Tim Keller vai dizer isso. Deus permite um período difícil de águas transbordantes para ser cabresto e freio, para nos puxar de volta para Ele. Guarda essa expressão, cabresto e freio, tá? Eu citei aqui Tim Keller, ele foi além. Eu vou voltar. Porque agora o salmo muda no versículo 8, né, Dudinha? Agora é o quê? É um conselho. É Deus falando. Agora não é mais o salmista que fala. É Deus quem fala. E Deus começa a dar conselhos. Deus pode dar conselhos e homens de Deus podem dar conselhos. Tá? Qual o conselho? Olha para o texto. Eu te instruirei e ensinarei, masquilo, né? Salmo de instrução e de ensino. O caminho que deve seguir. Eu te darei conselhos sobre a minha vista. Agora Davi pega pesado aqui, né, gente? Aí o pessoal da roça, que foi criado na roça, João Batista da Nádia, foi criado na roça em Minas Gerais. Lá era roça? Não era, mas é interior de Minas, é roça praticamente. Ou você, não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento. Gente, tem gente que é pior do que cavalo e mula. Porque cavalo e mula, pelo menos com cabresto e com freio, cuja boca precisa de cabresto e freio. Tiago depois vai usar essa expressão, freio na língua, né? Tiago 3. Gente que precisa de freio. É feia essa expressão, né? Mas foi o salmista que disse. O ímpio tem muitas aflições. Repita comigo, muitas aflições. Diga, o ímpio tem muitas aflições. Mas a misericórdia acompanha quem confia no Senhor. Sabe qual é a pegadinha de Deus nesse texto? A pegadinha de Deus nesse texto é o seguinte. Ele não fala que o justo não tem aflições. A pegadinha é aqui. Porque se eu escrevesse o texto, se eu fosse Deus, eu seria o Deus da prosperidade, né? Seria o Deus do outro evangelho. Eu diria, o ímpio tem muitas aflições, mas o justo é só vitória. Agora é só vitória, não tem nada, não passa por nada. Mas Deus é melhor do que eu, e é muito melhor que você. Ele diz assim, o ímpio tem muitas aflições, mas a misericórdia acompanha quem confia no Senhor. A misericórdia, amados, o amor recede, o amor leal, o amor de amizade, a amizade familiar, né? Recede é amizade familiar, tá? E aí o apelo final, alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, ó justos, cantai de júbilo. No original, cantai alto, todos vós que sois retos de coração. Começou com bem-aventurado, terminou com retos de coração. Tem tudo a ver com Jesus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Amado, caminhando para o final, pelo menos da doutrina, né, da exposição, antes de entrar na aplicação, vou voltar ao cabresto. Provérbios 26:3 vai dizer, o açoite é para o cavalo, o freio é para o jumento, e a vara é para as costas dos tolos. Olha para mim. Não seja um homem e uma mulher sem entendimento. Porque Deus não lhe criou para ser como cavalo e como mula, que precisa de freio e cabresto. Agora, mesmo que isso aconteça, ou ainda que isso aconteça, eu aprendi com o Dr. Russell Shedd. Os freios e cabrestos não são para afastar o cavalo, são para guardá-lo bem perto. A pessoa usa o freio e o cabresto, não é para cavalo ir embora, fugir, é para trazer para si. Aí você vai dizer amém, mas você vai dizer um amém dolorido agora, hein? Da mesma maneira, as provações pelas quais passamos não são para nos afastar de Deus,
são para nos trazer para perto dele e encorajarmos-nos a cumprir sua vontade. Olhe para mim, amados, uma outra frase que é bonita, poética. Sempre depois de uma noite escura vem um sol. Sempre depois de uma provação, de uma aflição, quando Deus nos chama no cabresto. Eu não vou perguntar se levantar a mão não, que tem muita gente aqui. Deus já usou o freio, o cabresto para lhe puxar. Não reclama não. Pedro vai dizer na sua carta: se vocês estiverem sofrendo, não admireis, não surpreendeis o fato de estarem sofrendo, é para o bem de vocês. Está ruim, mas está bom. Porque aí a sua alegria vai ser maior. Quanto maior o sofrimento, maior a alegria. Depois, né? Na hora a gente está. Mas depois, amados, é a bênção pura. E Deus lhe chama a se alegrar, olha para mim, a se regozijar e a cantar alto ainda. Você que está vivendo um momento de dor, de pós-confissão do pecado, porque olha para mim, confessou, você acha que já vai agora? Não. Tem o preço do pecado. Tem a consequência do pecado. Engravidou, vai ter que cuidar do nenenzinho. Eu não tenho idade para isso, eu não queria. Agora, meu amigo, cuida. Fez besteira? Vai ter que pagar. Tintim por tintim. E ainda alguns pecados têm juros e correção monetária. Mas Deus fala o seguinte: eu vou lhe cobrir com a minha misericórdia. Não vou pagar o seu preço não, mas eu vou, como eu já paguei na verdade, em tese, os seus pecados, eu vou lhe cobrir com a minha misericórdia. Eu vou lhe cercar com as minhas misericórdias. De tal modo que mesmo assim, você vai poder ter alegria, regozijo, e você sempre terá motivos para cantar na minha presença. Ai. Dá 2 cliques aí para a gente caminhar para o final do dia. Você guardar no coração e levar para casa. Se eu fosse você, eu pegava essa frase e jamais esqueceria. O pecado não compensa. Quem se torna escravo da sua própria transgressão, jamais vai prosperar. Amado, não adianta. Um dia a casa cai. O cara pode enganar. Vai chegar um dia, amados, não dá. Enquanto eu calei, meus ossos se consumiram de tanto gemer de ator. Não adianta. O pecado não compensa. Amados, o pecado mora ao lado. Não. O pecado mora dentro de você. Isso me faz lembrar uma literatura, eu não li, mas o Swindoll indica, chamado O Coração Revelador. É uma tradução literal, nem sei se tem em português, parece que tem, do Edgar Allan Poe. É um livro escrito em 1843. Quem gosta de literatura de suspense, é dele. A história, amados, é o seguinte: é um narrador sem nome que se esforça para convencer o leitor de sua sanidade mental. No livro, ele conta de um assassinato que ele cometeu. Tá? E a vítima, segundo ele, era um olho abutre, né? Era um homem que merecia morrer mesmo, um homem velho. Só que ele matou. E o assassinato que foi cuidadosamente calculado, e o assassino escondeu, amados, o corpo do sujeito debaixo do assoalho da própria casa dele. Então, todas as vezes que ele andava na sala da casa ou andava nos cômodos da casa, ele sentia o coração do morto batendo. É a culpa, né? Mas qual o coração que batia? O dele próprio. Quando você comete pecado é assim. Talvez aquele a quem você cometeu o pecado já esqueceu. Mas Deus não esqueceu não, hein? Pecado ainda vai. Eu gosto muito daquela expressão que Deus disse para Caim, em Gênesis 4. O pecado jaz à sua porta.
A ideia ali no original hebraico, já ensinei para vocês, né? É o pecado como uma víbora atrás da porta. Quando a pessoa entra dentro da casa, o pecado dá um susto nela. Oh! E o cara, oh, meu Deus do céu. É isso, o pecado jaz à porta. O pecado não compensa. O perdão liberta. Segundo, muito do seu sofrimento de alma é por conta de um grito preso na garganta. Não é? Me lembrei daquele narrador de futebol, o Silvio Luiz, solte o grito na garganta, mas não é nesse sentido. É o grito preso na garganta dizendo o seguinte, alegria, eu preciso me alegrar, eu preciso festejar, mas muito do seu sofrimento faz com que você tenha esse grito preso na garganta. Você precisa crer que ao confessar o seu pecado, tome nota, Deus sussurra em seu ouvido, você está perdoado. Só essa frase, amados, você está perdoado, fará com que você retome a sua vida. Se você não ouvir essa frase, você está perdoado, você vai continuar em angústia, com um grito preso na garganta. Sabe de que eu me lembrei? O filho pródigo, Lucas 15. Ele está ali desejoso de comer as alfarrobas que os porcos comiam. De repente ninguém lhe dava nada. E ele disse, levantar-me-ei, irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei, pai, peguei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Me trate como um dos seus empregados. E ele vai então, e o pai está à beira, amados, do portão, o aguardando para trazê-lo de volta para o lar. E ele começa então, quando encontra com o pai vai ao seu encontro correndo e se precipita no seu pescoço e lhe dá um beijo apaixonado. E ele então começa o seu lenga-lenga. Pai, pequei contra o céu e perante ti. Mas ele havia ensaiado, vai ensaiado todo, né? Não julgo, não quero, ou não sou digno de ser chamado teu filho. Mas ele nem deu tempo de falar. Quando ele falou, pai, pequei contra o céu e perante ti, o pai já disse, traga a melhor roupa, e pega o anel, e sandálias nos pés, e mata o bezerro, e vamos comer, e vamos nos alegrar, porque esse meu filho estava morto, e reviveu, estava perdido, e foi achado. E o que o texto diz, amados? Lucas 15, 24, parte final. E começaram a alegrar-se. Só houve alegria de novo na casa do pai quando o filho voltou. Eu nem vou entrar na história do outro que ficou. Isso deixa para lá, é outra. Mas o meu foco aqui é da alegria, amados. Aí eu me lembrei da música do Estênio Márcios. Fim de tarde no portão. Não vou dizer a letra toda, mas apenas a outra parte, a final. Mais um dia aconteceu e o moço retornou mendigo. O pai depressa correu e abraçou o filho tão querido. Tragam roupas e o anel, calcem logo os seus pés. Milagre. Vinho do melhor tonel, tanta alegria em mim não cabe. O seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte. São torrentes que arrebentam o chão. Mais fácil secar os mares, apagar a estrela Antares, que arrancar o amor de seu coração. E ele que na primeira estrofe havia cantado, fim de tarde, está deserto, fim de tarde, o pai aguarda no portão, ele termina dizendo, fim de tarde, está deserto o portão. Deus quer lhe perdoar. Deus quer lhe perdoar. Dudinha, mais uma. Deus quer ouvir de seus lábios cantos de livramento. Aprenda a cantar sobre as intervenções do Senhor em sua história. Eu já tenho dito tanto sobre isso que eu fico até com medo de ser repetitivo. Mas a Bíblia diz, amados, Salmo 43, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. E cântico novo não é novo cântico. Não significa que você precisa ter um novo cântico. Amados, os seres celestiais nos céus estão dizendo de dia e de noite, santo, santo, santo é o Senhor. Eles não se cansam, Deus não se cansa de ouvir. Cântico novo, amados, ou novo cântico, é aquilo que brota do seu coração de novas experiências de deslumbramento com Deus. A cada dia você precisa dizer, Deus, eu te amo. Deus, eu já te disse que eu te amo. Deus, eu estou apaixonado. Eu te amo, eu te admiro, eu te anseio. Deus,
Deus faz tudo para mim, eu não tenho nem palavras. O Senhor tem feito maravilhas, a sua destra, o seu... Aí você recita a Bíblia, que é até melhor. A melhor oração é recitar a Bíblia. A sua destra e o seu braço forte me alcançaram a vitória. Diga para Deus, amado, se alegre em Deus. No seu trabalho você tem que ser uma pessoa alegre. Amanhã é segunda-feira, não quero entristecer você, mas não chega no seu trabalho amanhã na sua repartição, meio... Aí o pessoal você é de que igreja? Então não diga que é da Ibacem. Isso é mau testemunho da igreja. Isso é mau testemunho do pastor. Chega alegre. Alegria, tudo bem, gente? Que alegria estar aqui em Furnas. Que alegria, eletronuclear, que bênção. Verome, que bênção. Verome não, Bracels, estou antigo, estou antiquado, né? Prefeitura, que alegria, que repartição. Nada funciona nesse lugar, mas a alegria, estou aqui nesse lugar. Deus está aqui. Eu estou aqui, que alegria. Cante ao Senhor. Já chega cantando, amados. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. Aí vai chegando as planilhas para você, aquela coisa. O sentimento, mas... chega um encarregado com aquela cara de bulldog velho e você dizendo, Deus, que bênção. Que alegria. Eu trabalho para Deus. Não trabalho para homem. Outra aplicação. A falta de entendimento tem levado homens e mulheres a se controlarem apenas com o uso de cabrestos e freios. Diga, Senhor, misericórdia. Eu não quero ficar usando cabresto e freio a vida toda. Amados, olha para mim. Cabresto e freio, de vez em quando, até vai. São algumas situações assim de limite, né? De pecado, que a gente fica assim, meu Deus. Mas a vida toda você receber cabresto e freio, você é pior do que mula. Porque Deus lhe criou para ser, sabe, filho. Deus nos tem como filhos, amém? Você pode repetir isso para você? Deus me tem como filho, um filho amado, um filho abençoado. Eu sou uma filha linda diante de Deus. Diga, minha irmã. Poxa vida. Salmo 49, 20 vai dizer, o homem que está em honra e não tem entendimento é semelhante aos animais que perecem. É forte, amados. Quem tem honra, mas não tem entendimento, é semelhante a um animal. Se conserta aí. E última, Dudinha. Não se pode imaginar um crente perdoado sem viver em constante extravasamento de alegria. Eu vou repetir. Não tem como, mas o cara é perdoado. Perdoado. Tem uma música do Stênio Martins também que ele fala sobre isso, né? E estava escrito, perdoado. A gente tem que... Perdoado, você é perdoado. Em Apocalipse fala que quando abriu o quinto selo, debaixo do altar havia almas dos que foram mortos por causa da palavra e do amor do testemunho, e eles clamavam em alta voz, dizendo, até quando o verdadeiro e santo Senhor, dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Eu falo, calma aí. E Apocalipse 18, 20 vai dizer, alegra-te sobre ela, ó céu, sobre a Babilônia. Caiu a Babilônia, amados. E vós, santos apóstolos e profetas, porque Deus já julgou a vossa causa quanto a ela. E no capítulo 19, quando a Babilônia, enfim, só virou fumaça, o texto diz, e ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como a voz de muitas águas, e como a voz de grandes trovões, que dizia, aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-nos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Daqui a pouco nós vamos ter a ceia do Senhor, amados. É impossível celebrar ceia sem ter alegria, não é possível. Você vai receber o vinho, o vinho não, o suco de uva, né? Você vai receber o pessoal vai ter recaído aqui. Então, você vai receber um símbolo da videira e do pão, apontando para a obra de Jesus, da cruz do Calvário. Você não vai se emocionar? Então você é uma topeira.
Poxa vida. Eu me alegro, mas eu sou pastor, amados, há 27 anos. 26. Sou crente, eu tenho 45 anos, já nasci crente. Nasci berço evangélico, graças a Deus, meu pai é pastor. Eu nunca me acostumei com culto. Acostumei, que eu falo, é de achar que um é igual ao outro. Eu vou em culto, amados. Nunca teve esse negócio. Quando meu pai era pastor de igreja pequena, que meu pai é pastor de igreja pequena, até hoje. Igreja pequena, você já sabe, né? Você vai em tudo é culto. Reunião das mulheres, eu estava lá. Igreja pequena, você não tinha escolha. Hoje o pessoal escolhe, não, departamento tal. Isso é igreja média, para grande. Igreja pequena, mas filho de pastor ainda, eu tinha que ir obrigado, né? Mas Aninha, eu ia com prazer. Eu dizia, poxa vida, hoje é culto, que bom. E meu pai ainda teve o desprazer, e eu também, obviamente, de morar nos fundos da igreja, em muitas casas pastorais ao longo deste Brasil. Então era aí que não podia ficar em casa mesmo. Alegria. Eu me alegro com culto, amados. Até hoje. Não sou traumatizado. Tem filho de pastor traumatizado? Eu não sou. Sou um filho de pai, sou um filho de pastor feliz. Eu me sinto privilegiado. Eu me sinto eleito 3 vezes. Eleito para salvação, eleito por ser filho de pastor, eleito para ser pastor. Eu me julgo um privilegiado. Jamais lamentei. Para terminar, Dudinha, a grande ideia aí, né? Mas antes eu quero falar sobre essa literatura. É o impacto do perdão. Toda vez que eu penso em perdão, eu lembro dessa literatura. Não li o livro, mas assisti o filme. Os Miseráveis, de Victor Hugo. Essa obra que foi escrita no século XIX, um autor francês. Eu, quando fazia meu curso de História, foi indicada a leitura desse livro para ver o período que a França vivia ali. Eu assisti esse filme impactado. Fala sobre o impacto do perdão. Apenas um recorte do filme. Depois você vai querer ver, você vai dizer, pastor Ezequiel estraga prazer. Mas é um recorte. Há um personagem chamado Jean Valjean. Ele é um ex-condenado. E ele foi condenado porque roubou pão. Não é roubou pão na casa do João, não, mas ele roubou pão. A França estava em miséria. E ele roubou pão para comer. Hoje, em direito, se chama isso de furto famélico. Verdade, pessoal? Furto famélico. Mas naquele tempo, na França, o cara foi preso. Ainda mais um investigador muito carrasco que ficou em cima dele, assista o filme ou leia o livro. Mas, por ocasião do início do filme, ele é acolhido por um bispo. E esse bispo lhe trata com dignidade. E ele, que era um homem que já havia ficado preso um tempo, e prisão, amados, não recupera ninguém. Ele saiu da prisão com ódio. Saiu um criminoso. Ele foi preso porque roubou pão. Saiu da prisão condenado, formado. Que a prisão é assim, é a universidade do crime. E ele é acolhido por um bispo. E o bispo o trata com dignidade. Mas como esse homem era mau, eu não vou entrar em detalhe, ele era mau porque o sistema é mau, ele era mau porque ele era mau. Depravação total. Ele, certa noite, roubou os talheres de prata do bispo. E o bispo, quando acordou de madrugada, tentou repreendê-lo, ainda levou uns tabefes do homem. Machucou o bispo. Valjean foge. E depois de algum tempo a polícia o pega. E leva ele de volta à casa do bispo. Para dizer o seguinte, olha, havia castiçal que ele levou, talheres que ele levou do bispo. E o bispo todo machucado. E aí o policial chegou e falou o seguinte, vem cá, o senhor reconhece, vossa iminência, né? Reconhece esses utensílios? O bispo falou, não, eram meus, mas eu
dei para esse homem. Inclusive, você esqueceu, meu filho, de levar os candelabros. Foi lá e ainda pegou os candelabros para dar para o cidadão. Resultado, amados, depois desse episódio, não vou contar o filme todo, não. A língua está cansando. Depois desse episódio, a vida desse homem muda completamente. Só posso dizer isso. Muda completamente. O perdão liberta. O perdão pode lhe fazer um homem melhor. Agora olha para mim, se o perdão de um outro homem pode lhe tornar um homem melhor, imagina o perdão de Deus em Cristo Jesus, aquele que morreu por você, tomando sobre si as suas dores, seus pecados e suas iniquidades. E todas as suas transgressões foram passadas para ele. Que tipo de homem, que tipo de mulher você pode ser hoje em Cristo? Abaixe sua cabeça, ore silenciosamente, reflita sobre isso e diga: eu careço do perdão de Deus. A mensagem é empolgante. O perdão realmente, amados, pode abrir um novo caminho para você. Pode inaugurar um novo tempo para você. E eu gostaria muito que pessoas que estão aqui nesta noite se sentissem perdoadas. Talvez você tenha pedido perdão há tanto tempo. Talvez você já tenha até pedido perdão para quem você ofendeu, ou para quem até você, de quem você foi ofendido. Mas você está aqui como aquele homem lá da literatura do Edgar Allan Poe. Você está ouvindo ainda o barulho, a batida do coração de quem você matou. Que não é dele, é o próprio seu. Como aconteceu com Davi, enquanto ele se calou, ele não teve vida. Amados, porque não há vida para aquele que não é perdoado. É subvida.